Saudações, internet! Nesse momento a gente vai falar agora sobre as formalidades da parte escrita, né? Que vai ser o coração do trabalho de vocês, é o que vocês vão entregar para avaliação. Então, existe uma estrutura que eu vou mostrar e a gente pode, em alguns desses tópicos, mudar, substituir por outros, mas algumas coisas são fixas. Então, por exemplo, começando nesse segundo slide, a fonte do texto ela deve ser Arial ou Times 12, porque é o mais padrão, é o mais aprazível, né, para você conseguir enxergar. E nós geralmente utilizamos essa. Então, justificada, importante justificar o seu texto. O espaçamento entre as linhas 1,5 ou duplo. E o tamanho dos títulos 14, em negrito. E isso vai ser uma coisa que vocês também vão ter que alinhar com os orientadores de vocês. Se vai ser espaçamento e-mail ou duplo, mas normalmente é isso. A formatação quanto à configuração da página. Então, as margens superior e inferior 2,5, esquerda e direita 3 centímetros. O número das páginas, não se esqueçam de numerar as páginas do seu trabalho. Não precisa colocar numeração, ela não precisa aparecer na primeira página, a capa, mas nas outras você precisa colocar a numeração das páginas. Aí também vocês vão ter que escolher junto com os orientadores que lado fica. Normalmente fica ali no fim da página do lado direito, né? É o que é mais comum. Tomem cuidado na hora que vocês forem escrever o texto. Então, usem uma linguagem que seja de forma impessoal. Então, usando a terceira pessoa do singular, nós, né? Ou a primeira a terceira pessoa do singular, ele, né? Então, a pesquisa foi feita, os dados vieram das entrevistas. Também vocês podem usar a primeira pessoa do plural, nós. Nós entrevistamos X pessoas, para vocês darem uma ideia que esse trabalho foi feito por uma equipe, por um grupo, mesmo que você esteja fazendo individual. Num trabalho acadêmico você tem que colocar sempre a pessoa como se fosse nós, ou usando a terceira pessoa do singular ou plural. As pesquisas foram feitas, tem-se que a teoria tal, entenderam? Mas eu sugiro que vocês usem o nós. É mais fácil para escrever, a gente já está mais acostumado. Cuidado com as normas de citação. Eu vou explicar as que vocês vão usar mais vezes agora no decorrer da apresentação. Não escreva como vocês leem nas revistas. Então, estamos trabalhando aqui sobre empreendedorismo. Você quer ganhar dinheiro? Venha conosco. Não sei o que, desse tipo. Cuidado. Não escrevam como vocês leem nas revistas. Nas revistas é uma outra linguagem que ela está em conformidade com aquele tipo de leitor, com aquele tipo de modelo, com aquele tipo de anteparo que é a revista. A linguagem acadêmica é outra, ela é impessoal. Pensem que é uma linguagem científica, que pessoas especializadas é que vão ler. Elas não querem ler como se estivessem lendo uma revista de novela, por exemplo, ou uma chamada de comercial. Tá bom? Então, de forma impessoal. Vocês vão ler artigos. A ideia é que vocês leiam artigos ao longo do semestre e aí vocês vão percebendo como esses autores escrevem nesses artigos para que vocês mesmos possam emular essa forma de escrever. A primeira coisa que tem que ter no seu trabalho, a primeira folha é a capa. E a capa tem um certo padrão. Então, nós temos ali, na primeira parte em cima, vocês vão escrever o nome da instituição. Então, eu dei o exemplo aqui da Escola Estadual Heitor Villa-Lobos Maestro. Então, lá em cima da folha, centralizada, o nome da escola. Seguido, trabalho de conclusão de curso 2000 e era uma vez, quando vocês estão fazendo, o ano de conclusão que vocês estão fazendo. Seguido, embaixo, do nome dos integrantes desse grupo, dessa dupla, ou se for individual, em ordem alfabética. Percebam, ali coloquei Diego Leonardo Ferreira, Felipe Leonardo Ferreira. Primeiro tem que ser o Diego, porque ele começa com D. Depois, aí sim, o título do seu TCC. Não sei, crescimento dos mercados de para pets, barra animais domésticos, o crescimento da informalidade no Brasil.
sei lá, desindustrialização dos países subdesenvolvidos, a financiarização da economia, não importa. Ali é o título do seu TCC, também centralizado. Depois, alinhado à direita, nós temos uma retomada do que você já escreveu. Normalmente em dissertações é assim, essa parte vocês podem até não colocar. Trabalho de conclusão de curso apresentado na Escola Heitor Villa-Lobos Maestro. Embaixo disso, aí sim vocês são obrigados a colocar orientadores, orientadoras. Eu coloquei o professor Charles Francis Xavier, o professor Xavier dos X-Men. Mas é o exemplo assim, vocês vão colocar os orientadores em ordem alfabética e dessa maneira. Professor, doutor, se for um professor doutor, professor, professora, se for professor de escola, e aí vai. E não tiver o título, embaixo disso vocês vão colocar o título, a cidade. Então, São Paulo, 2019. São Paulo SP, pode ser também, 2019. No caso de vocês, São Paulo 2019 já está bom, porque vocês colocando São Paulo, a gente sabe que vocês estão no estado de São Paulo. Mas em trabalhos acadêmicos, vocês podem colocar São Paulo SP ou SP São Paulo, tá bom? Seguida dessa página, que eu quero que vocês notem na capa, não tem o número, tá? Então não coloquem número de página na capa. Sumário. É necessário ter um sumário, onde você vai encontrar ali os capítulos que existentes ali na sua dissertação. Ou no seu TCC, ou no seu mestrado, ou no seu artigo. No artigo não precisa de sumário, mas no TCC de vocês é interessante que tenha. Então, no sumário a gente tem, primeiro, os agradecimentos, né? Se vocês quiserem agradecer alguém que tenha ajudado, sei lá, quem vocês entrevistaram, os orientadores de vocês, os orientadores, orientadoras, os pais e tal, é uma página que vocês podem fazer isso, nesse primeiro tópico, que são os agradecimentos. Seguido de um resumo curto, um resumo não precisa ser grande. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que é o resumo. Introdução. Na introdução, vocês vão fazer uma espécie de apanhado geral do trabalho. Então, é um resumo expandido, por assim dizer, nesse nível do TCC do ensino médio. Normalmente, os professores optam por começar por fazer a introdução. Então, no primeiro bimestre, vocês vão fazer a introdução do trabalho de vocês, por exemplo. E ali para saber mais ou menos o que vocês querem fazer, o recorte de vocês e tudo mais. No final do trabalho, vocês vão reler essa introdução e ver se ela ainda é pertinente. Porque normalmente em trabalhos como mestrado, doutorado, você faz a introdução no fim, depois que você fez todo o trabalho. No caso de vocês vão começar provavelmente com a introdução, para que os professores tenham uma noção mais ou menos de onde vocês querem chegar. Mas no final, quando vocês se encerrarem lá em novembro, dezembro, outubro, encerrarem a escrita do seu trabalho de conclusão de curso, vocês vão reler a introdução, ver o que tem que ser modificado, atualizado ou excluído. Temos os objetivos. Quais são os principais objetivos desse artigo ou desse trabalho de conclusão de curso? O objetivo é mostrar como os pequenos comerciantes sofrem com excesso de burocratização e com excesso de impostos, que a tabela do imposto de renda não está corrigida. E aí vai. São os objetivos de vocês. Até aqui, tudo que eu falei é obrigatório. Contextualização. A contextualização, você vai explicar. A sua pesquisa está sendo realizada onde e quando? A pesquisa está sendo realizada no Brasil, no estado de São Paulo, em 2019, e os índices importantes que vão permear a minha pesquisa são, sei lá, você está trabalhando com, igual o tema de 2019, empreendedorismo. Então, você vai ter que falar como é que está a condição da economia do país e a economia global. Você fala, a economia global está crescendo de forma bastante lenta, tendendo à estagnação, de acordo com esse dado que você vê aqui nesse site, que é um site confiável, seu site valor, tal, citando algum tipo de especialista. E o Brasil segue estagnado também. Existia uma previsão de PIB de 3%, 2%, mas nós estamos agora com 1%, tendendo à estagnação. A industrialização do país parou no ano 80 e vem decrescendo desde então. E aí vai. Você vai me dar o contexto para que eu entenda quais são as condições externas à sua pesquisa que vão influenciá-la. E aí fica na contextualização. A metodologia. Você vai trabalhar com o quê? Nós vamos entrevistar muitos comerciantes, muitos engenheiros, tantos alunos, e assim vai.
nós vamos transcrever as entrevistas e depois, posteriormente, analisá-las à luz dos autores XYZ. Nós vamos analisar a grade do curso de engenharia da USP, do INSPER, como foi o caso do menino que fez sobre a engenharia 4.0. Nós vamos analisar tal. Entendeu? É aqui que você vai falar para mim o que você vai fazer e como, e quais são as etapas da sua pesquisa. O corpus documental. O corpus documental ele é o conjunto de dados que você vai usar para fazer a análise. Então, são as entrevistas transcritas, são, as grades das disciplinas, são os recortes de jornal, as revistas, as reportagens que você quer analisar. São os seus dados, as colagens, os gráficos, as tabelas, fotografias, as plantas de cidade, como é o meu caso, no meu mestrado. É aqui que você vai colocar todos os seus dados. Você ainda não vai analisar nesse tópico, mas você vai apenas colocar os dados. Análise dos resultados, aí sim, você vai analisar os dados que estavam no corpus. Então eu vou comparar as plantas das cidades e ver onde fica cada um dos santuários, como é o meu caso. Eu falo, tantos santuários ficam na parte urbana, tantos santuários ficam na parte de cultivo, e eles fazem isso por causa desse motivo, e muito provavelmente por causa desse outro. É aí que você vai analisar os seus dados. A conclusão, 1, 2 páginas no máximo, é só uma retomada, você vai falar de onde vocês partiram, quais foram as conclusões que vocês tiraram e questões que surgiram durante a pesquisa, que não necessariamente vocês vão dar a resposta, mas foram coisas que surgiram, que quem quiser posteriormente pode pesquisar, ou vocês mesmos. Por exemplo, eu terminei de fazer a pesquisa sobre o santuário de Atena e Deméter na Sicília. Aí eu, no meio da pesquisa, percebi que os santuários de Hera também são numerosos. Eu falo, olha só, descobrimos que os santuários de Hera também são numerosos. Será que eles estão tendo uma distribuição semelhante ao de Atena e Deméter dentro da polis? Tantos na parte urbana, X na parte urbana, Y na parte rural? Será que os de Hera também estão assim? É uma questão que surgiu, não sei. Mas não era o foco do trabalho, apenas surgiu. Se alguém quiser continuar, está aqui. Referências bibliográficas são todos os livros, sites, autores antigos que vocês usaram. Essa estrutura, pessoal, é a estrutura mais comum nos TCCs, nas dissertações, nas teses, nas monografias, nas livre-docências. A gente pode intercambiar, modificar algum desses aqui? Pode, depende da orientação que o professor de vocês der. Então, se ele falar, olha, não precisa dos agradecimentos, vocês não põem. Não precisa do resumo, mas vocês não põem. A introdução, o objetivo, provavelmente vocês vão ter que pôr. Junta a contextualização com a metodologia. Vocês fazem. Os dados e a análise vocês colocam no mesmo tópico também. Conclusão e referência bibliográfica não tem como tirar. Mas essa aqui é a estrutura mais padrão. A gente pode colocar uma outra coisa aí, mas essa aqui é a mais comum. Só para vocês terem uma ideia de como é o esqueleto de um trabalho. O resumo, ele é bastante curtinho. Então aí eu coloquei um exemplo do meu resuminho de um artigo. Então é um resuminho que tem umas 10 linhas no máximo. Vocês percebam que ele está ali à esquerda, toda a formatação está justificada, ela está retinha, as linhas não estão tortas, o texto não está torto. E no fim do resumo a gente tem as palavras-chave, que é de novo o resumo do resumo do resumo. Então as palavras-chave do meu trabalho eram mundo grego, Sicília, cidade antiga, santuários, Atena, que era um artigo sobre os santuários de Atena na Sicília. Também coloque as palavras-chave. Isso é mais ou menos um resumo, ele é bem curtinho mesmo, ele é enxuto. É para que um leitor possa pegar o trabalho de vocês, bater o olho ali e falar, tá, é esse mesmo que eu quero. Não, esse não é o trabalho que eu quero, a minha pesquisa precisa de outra coisa. Depois a gente vai para normas de escrita. Aqui eu vou ensinar para vocês algumas formas de citação. Então, vocês vão ler bastante coisa, artigos, de repente livros inteiros, reportagens, entrevistas, documentários, um monte de coisa. E na hora que vocês forem citar, é importante fazer da maneira correta, porque senão o professor vai tirar ponto de vocês. Aqui o TCC está, como eu já falei em outros vídeos, ele está funcionando como um ensaio para que vocês não cheguem na universidade crus, não cheguem no trabalho crus. Porque no seu trabalho você também pode ser requisitado um relatório técnico, um relatório específico, onde é importante que se você tenha que citar, você cite da maneira correta. Então, como você cita?
Nesse primeiro parágrafo aí, que eu recortei, além dos problemas agrários, até domínio persa, a gente tem que esse trecho eu consegui escrever porque eu li essa informação em um livro. Esse livro é o livro do Woodhead. Ele, quando você vai citar, você tem que colocar o nome do autor em caixa alta, normalmente, entre parênteses, né? O nome do autor em caixa alta, seguido do ano de publicação desse livro, seguido da página onde está esse texto. Nesse caso, essas informações estavam em 2 páginas, né? Começava um parágrafo numa página e terminava na outra. Por isso que eu citei as duas. Então, você põe pp.31-32. Eu já vou saber. Por que é importante você colocar a página? Muitos alunos erraram no ano de 2019 porque não colocaram a página, colocaram só o ano e o autor. Só o autor e o ano. Não pode, tem que ser nessa ordem, autor, ano e página. A página é importante porque se eu quiser dar uma olhadinha no que você leu, eu vou direto na página. Não preciso pegar o livro do cara todinho e caçar onde você leu aquele trecho. Então, beleza. Eu não copiei o trecho do Woodhead. Eu li e escrevi com minhas próprias palavras esse parágrafo. Por isso que eu citei dessa forma. Ah, mas e se eu quiser citar um trecho exatamente igual do livro? Aí você faz uma citação direta, que é essa que está em lilás aí, em rosinha. Uma citação direta, normalmente a gente cita quando é o caso do autor fazer uma definição. Então, o empreendedorismo a teoria do sagrado a deusa Atena é a deusa Se eu quiser citar exatamente como o autor escreveu, eu tenho que dar um recuo de página de 4 centímetros se essa citação exceder 3 linhas. Então, como a citação que eu coloquei para vocês tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Passou de 3, então eu preciso dar um espaçamento, um recuo de 4 centímetros, selecionar esse texto que eu estou citando e colocar no tamanho 10 ou 11. Eu sugiro 11, porque fica mais visível. Na minha dissertação eu tinha colocado 10, depois tive que mudar tudo. Fica melhor para ler o tamanho 11. E aí, coloca a citação exatamente como o autor fez. Mesmo que tenha erro de pontuação, que tenha erro de citação, que ele use conceitos que você não usa, que ele use um termo que você usou com outro nome. Exatamente como o autor colocou. Depois, ao final, entre parênteses, autor, ano e as páginas de onde você tirou aquilo. De novo, por coincidência, esse trecho estava começando numa página e terminando na outra. Por isso eu citei um intervalo. As citações mais comuns são essas que eu falei aqui para você. E se você não tiver feito uma citação com 3 linhas, com mais de 3 linhas, então você pode fazer isso direto no corpo do texto, apenas entre aspas. Você pode fazer isso. Vou mostrar no próximo slide. Então, sei lá, você está escrevendo assim como Homero disse, Atena segurou Aquiles por seus cabelos. É um trecho pequeno, certo? Esse trecho eu posso colocar entre aspas e continuar o texto tranquilamente, sem ter nenhum tipo de prejuízo.